Bom, todos os interessados, duas recomendações iniciais. Na descrição do vídeo aparecem nossos endereços nas páginas do Facebook e na internet. E nessas páginas a gente divulga periodicamente os textos escritos pela organização, nossas avaliações políticas mais específicas e disponibiliza inclusive conteúdo de outros grandes jornais internacionais e nacionais. Uma maneira de garantir aí o acesso à informação essencial para a compreensão dos principais acontecimentos políticos e que a gente, por falta de contingente, de capacidade de escrever mais textos, acaba negligenciando, inclusive, nessa avaliação mais longa. Bom, o tema que a gente queria abordar nesse vídeo são os diferentes processos eleitorais, processo eleitoral brasileiro, os sucessivos adiamentos das eleições na Bolívia pela presidente em exercício Jeanine Áñez, o racha do partido nacionalista equatoriano Alianza País, partido do Rafael Correa, que foi proscrito, perseguido, ameaçado de prisão pelo seu antigo aliado, Lenín Moreno, e falar um pouco a respeito também da preocupação demonstrada pelo Departamento de Estado norte-americano nas eleições da Guiana. Os resultados das eleições que foram realizadas em março ainda não foram oficialmente divulgados. E começando por isso, há um conflito em curso entre Guiana e Venezuela pelo território de Essequibo, que fica na faixa petrolífera do Orinoco e que serviu de pretexto para as organizações internacionais e para os Estados Unidos em particular, para ameaçar a Venezuela de fratura do seu território. Na verdade, aqui, independentemente de haver em disputa duas nações pobres, a Guiana sendo inclusive uma nação menor e mais pobre do que a Venezuela, o principal interesse geopolítico, denunciado inclusive pelo próprio presidente da Guiana, o Moses Nagemoto, é desestabilizar o regime venezuelano. A Chevron, a grande empresa petrolífera, anunciou a descoberta de uma reserva muito valiosa de petróleo na região, e os Estados Unidos têm tentado intervir de todas as maneiras no processo eleitoral da Guiana. O presidente Moses Nagemoto disse isso, inclusive recentemente, algumas semanas, que tem sido alvo de todo tipo de pressão pelo Departamento de Estado norte-americano para pleitear, reivindicar esse território e para jogar mais lenha na fogueira da guerra que tem sido feita por todos os meios pelos Estados Unidos contra a Venezuela, apoiando-se inclusive nos seus aliados no continente sul-americano. Essa mesma Chevron foi acusada agora por um organismo não lucrativo, não, como se diz? Um instituto de pesquisa independente, Public Accountability Initiative, de ter financiado aí, criado fundações e financiado atividades policiais em cidades importantes dos Estados Unidos, como Chicago, Salt Lake City, New Orleans, Washington, etc. E financiando a polícia também exercer uma influência sobre o que a polícia faz, como a polícia, por exemplo, reprime as manifestações da comunidade negra norte-americana que aconteceram recentemente e que estão aí cercadas de denúncias de abuso por todos os lados.
Houve vídeos, inclusive no New York Times, mostrando a desproporção da reação da polícia, iniciando confrontos e dizendo que esses confrontos haviam sido, na verdade, causados pelos manifestantes. Na verdade, é uma demonstração dos laços que unem as grandes empresas capitalistas e os policiais. Muitos policiais aposentados, inclusive, são aproveitados nessas fundações da Chevron, da Shell e de outras grandes empresas que também não são do ramo petrolífero, e certamente fazem com que esses policiais saibam exatamente que tipo de atuação eles devem ter no exercício da sua atividade profissional, caso queiram ser agraciados com um cargo depois de aposentado nessas fundações, em alguma dessas fundações. Bom, se a eleição na Guiana, que é um país muito pequeno, é fácil de ser fraudada, e se os Estados Unidos não têm assim grandes constrangimentos em intervir diretamente nessas eleições, isso não surpreende ninguém. Afinal de contas, todo o século XX foi marcado por esse tipo de atuação e de intervenção dos Estados Unidos sobre a escolha dos líderes políticos dos pequenos países da América do Sul. Nós temos aí vários casos que se contam às dezenas, por exemplo, de interferência eleitoral da United Fruit Company, uma empresa de frutas que atuava na América Central e na América do Sul e que foi responsável por massacres de plantadores de banana e camponeses final da década de 20, no início da década de 30 na Colômbia, e que tiveram aí forte interferência política na Guatemala e em outros tantos países. E desde então, essa tem sido, na verdade, a tônica da atuação dos Estados Unidos dentro do continente. Intervir e garantir que os seus aliados tivessem condições de manter o poder em países-chave do continente. E defender, naturalmente, os interesses econômicos da elite norte-americana. Isso acontece na Guiana, mas acontece também em outros países. E o modo como essa interferência se dá é diferente a depender de cada caso particular. No Equador, o desafeto dos norte-americanos Rafael Correa, ele não pôde ser derrotado eleitoralmente. Então o estratagema foi mais ardiloso do que o comum. Foi mais incomum mesmo. Elegeram alguém apoiado pelo Rafael Correa, que depois de eleito se voltou contra o seu padrinho político, contra o partido que o elegeu, e passou a perseguir o antigo vice-presidente Jorge Glass, o próprio Rafael Correa, que teve que sair do país, pedir asilo político, e agora o Partido Aliança País está em processo acelerado de decomposição. O partido se dividiu em duas correntes, a chamada corrente correísta e a morenista, e a corrente do Moreno foi perdendo espaço gradativamente, até porque a política do Moreno é uma política profundamente antipopular, que fez com que ele fosse muito mal visto, inclusive pelas bases que o elegeram e pelas bases que elegeram esses deputados que davam sustentação ao governo. Então a Aliança País já não é mais um partido que vote a favor do governo sistematicamente, muito pelo contrário. E o partido teve, inclusive, recentemente que vender a sua sede. O partido passa por uma séria crise financeira, mas 6 membros do parlamento abandonaram o partido e o partido está caindo de pé. Quer dizer, esse instrumento político, que é o resultado das lutas indígenas, das lutas populares,
da década de 90, que alçaram ao poder um presidente que, em certo sentido, expressava a tentativa do povo equatoriano de conseguir maior autonomia econômica, maior autonomia política, esse partido, esse órgão político, essa ferramenta política está sendo desmantelada, né, pela ação de agentes internos ligados à burguesia, aos interesses da burguesia. Na Bolívia, depois do golpe organizado pelo Williams Calimán, abertamente, o general Williams Calimán, pelas Forças Armadas Bolivianas, as eleições têm sido constantemente adiadas. O Andrônico Rodrigues, que era o candidato do MAS, que se apresentaria na corrida à presidência da República em lugar do Evo Morales, já foi ameaçado de prisão várias vezes. E há agora uma tentativa de adiar indefinidamente o processo eleitoral, usando como justificativa a pandemia. E, na verdade, há uma crise na direita boliviana que não consegue se unificar em torno de um candidato. Então, Carlos Mesa se sente como o candidato natural da direita, até porque ele foi o candidato derrotado pelo Evo Morales. E aqueles que participaram diretamente do movimento que levou à derrubada do Evo Morales também reivindicam, né, o Fernando Camacho, também reivindicam aí a possibilidade de se lançarem candidatos. E a direita tem muito medo de perder as eleições, até porque todas as pesquisas dos jornalões bolivianos indicam que o MAS se elegeria seu candidato no primeiro turno. Bom, é um grande problema. É um grande problema porque as eleições são manipuladas, os resultados eleitorais não necessariamente são reconhecidos, nós tivemos vários exemplos recentes, mas ainda assim é um obstáculo a ser contornado o fato de a direita não conseguir apresentar um candidato que consiga minimamente o número de votos que convença a todos de que ele foi eleito. No Brasil, as eleições foram marcadas aí por fraudes de todos os tipos, mas ainda assim uma parte da esquerda decidiu reconhecer a legitimidade do governo, voltar para o parlamento de cabeça baixa e conter os movimentos de rua que ameaçavam enfrentar o governo desde o seu primeiro dia de mandato. Enfrentar o governo, enfrentar Bolsonaro, enfrentar os militares, enfrentar a campanha que havia sido feita pela direita e que havia culminado na eleição de um seu candidato, fosse ele o seu candidato preferencial ou não. E nesse caso, de fato, não era o candidato preferencial das altas cúpulas da burguesia, mas era o candidato preferencial da base militante da direita. Bolsonaro foi eleito no dia seguinte. Dois dos concorrentes dele, os dois que se posicionaram, que são uma expressão da esquerda mais massiva, reconheceram a legitimidade da vitória do Bolsonaro. Me refiro a Fernando Haddad, que era sem dúvida naquele momento a figura mais proeminente da esquerda depois do Lula, e o Guilherme Boulos, que alçado aí pela grande imprensa paulista a condição de grande liderança de movimentos de massa, também havia ascendido à condição de líder de esquerda. O Boulos, na verdade, no dia seguinte às eleições, ele participou de um ato, organizou um ato no vão do MASP, na Avenida Paulista, em São Paulo, justamente para dizer, nós estávamos lá, né? Justamente para dizer aos militantes que a luta continuava, a luta prosseguia, era preciso resistir ao governo,
mas era preciso reconhecer a legitimidade do governo de Bolsonaro e deixá-lo governar. Essa foi a política seguida majoritariamente por todos os setores da esquerda. Foram poucos os grupos que se dispuseram a levar adiante desde o início a palavra de ordem fora Bolsonaro, com base em que esse governo já havia feito todas as ameaças que ele pretendia e vem cumprindo desde então, e eram ameaças criminosas, não se tratava única e exclusivamente de reconhecer um governo que governaria abertamente para uma minoria e para a elite econômica e social brasileira, mas que dizia abertamente que tinha o interesse de esmagar a oposição, inclusive fisicamente, se possível. E esse governo, naturalmente, é um governo intolerável, e a campanha contra o Bolsonaro, contra o reconhecimento da legalidade desse governo, deveria ter sido lançada desde o início. Hoje, depois de tudo que aconteceu, depois de todos os prognósticos de que esse governo seria um governo de profundo ataque à população, é praticamente impossível evitar, pelo menos dizer, que se é a favor da derrubada do Bolsonaro e da sua destituição imediata. Mas, ainda assim, há quem o diga de maneira demagógica, mas não disfarce as suas reais intenções. São aqueles que se apoiam na base parlamentar da política econômica do governo Bolsonaro, PSDB, democratas, etc., para organizar um bloco político que se diz contra o Bolsonaro, mas que ao mesmo tempo acolhe aí a retórica de que o Bolsonaro deve governar e deve exercer o seu mandato até o fim. Ou seja, é uma posição, na melhor das hipóteses, ambígua. Mas de fato a gente tem que dizer que ela não é ambígua, ela é uma posição abertamente a favor da manutenção do Bolsonaro no governo. Como se reconhecer o resultado eleitoral fraudado de 2018 fosse a garantia de que haveria democracia. Parece contraditório quando a gente diz dessa maneira, mas é exatamente isso. Quer dizer, preservar a democracia seria preservar Bolsonaro como presidente da República, porque seria reconhecer o rito democrático e garantir que o voto depositado na urna, mesmo que em condições totalmente manipuladas, mesmo com a cassação de milhões de títulos de eleitores no Nordeste, que era a base eleitoral do adversário do Bolsonaro, mesmo com a prisão do seu principal concorrente, mesmo com as ameaças constantes feitas ao poder judiciário, mesmo com as intervenções nos órgãos investigativos do Estado para proteger aliados do Bolsonaro, mesmo com a nomeação de militares para milhares e milhares de cargos públicos comissionados nas principais empresas estatais, etc, 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 mesmo colocando o Brasil aí em rota de colisão, inclusive em rota de colisão possivelmente militar e bélica, com seus vizinhos latino-americanos. E apesar de tudo isso, mesmo condenando à morte
milhares, centenas de milhares, dezenas de milhares, talvez mais de uma centena de milhares de brasileiros à morte pela omissão do governo em relação à epidemia de Covid-19. Mesmo assim, o democrático não é depor o governo e garantir à população o direito à assistência médico-hospitalar, o direito à renda, à assistência básica durante a pandemia, a garantia do emprego, a garantia do salário integral, etc. Nada disso. Democrático seria manter Bolsonaro no governo. Bom, eu preciso dizer diante disso que uma das principais tarefas políticas deste momento é dizer justamente que essa frente ampla que dá sustentação ao Bolsonaro dizendo se opor a ele, ela é um obstáculo enorme à organização e mobilização do povo pelas suas reivindicações imediatas, que são a garantia do emprego, o fim do congelamento salarial e várias categorias, desmentindo inclusive com uma certa ala da esquerda insiste sempre em dizer para justificar a sua apatia, várias categorias profissionais têm se mobilizado apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as ameaças do Tribunal Superior do Trabalho, dos tribunais regionais do trabalho. Os vigilantes aqui do Rio de Janeiro fazem uma greve heróica, conseguiram organizar e mobilizar sua categoria. É difícil na região dos lagos, no interior do norte fluminense do Rio de Janeiro, encontrar uma agência bancária em que não haja adesão à greve, em que não se faça propaganda da greve, da necessidade de reajuste do salário desses profissionais que se expuseram a todos os riscos durante a pandemia, que não foram poupados em momento algum, que foram, grande parte deles, demitidos em vários órgãos públicos, porque os vigilantes, em geral, são funcionários terceirizados, né? As empresas reduzem custos às custas do salário desses trabalhadores e organizaram a greve. Agora os bancários estão tentando organizar a sua campanha salarial, apesar de toda a propaganda da burguesia de que é preciso fazer sacrifícios nesse momento, embora os sacrifícios recaiam sempre sobre os trabalhadores. Não há sacrifício nenhum que atinja, por exemplo, os grandes bancos. Houve agora recentemente uma conferência aí do G20 e reuniu ministros das finanças de vários países e o relatório diz o seguinte, entre outras coisas, que foram gastos 11 trilhões de dólares e foram salvas várias instituições financeiras, a exemplo do que tinha acontecido na quebradeira dos bancos em 2008. E, a despeito disso, estavam revisando a previsão de decréscimo do PIB mundial para 4,9%, uma revisão para baixo, portanto. E apesar dessas revisões, desses prognósticos mundiais bastante negativos, a equipe econômica do governo adota uma posição que é oposta a essa, sempre dizendo que as coisas estão bem, que os dados de alta frequência, os dados financeiros de alta frequência mostram que há evolução no consumo de energia, etc, etc. Dados todos eles de confiabilidade muito duvidosa, né? E sem praticamente nenhuma base empírica para sustentar a conclusão a que os membros da equipe econômica do governo chegam. Eles sempre dizem que é possível que haja um exagero, uma extrapolação em relação às previsões negativas que têm sido feitas. Aqui é uma tentativa de disfarçar a realidade. O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, deu uma entrevista ao Valor Econômico, justamente dizendo que as linhas de crédito, de créditos livres, de créditos dirigidos, têm sido
o meio pelo qual o Banco Central está tentando estimular a retomada da economia no país. É uma visão totalmente irrealista, até porque a retomada da economia aqui depende também da demanda internacional, e a demanda internacional tem respondido de maneira muito fraca à reabertura econômica, e os prejuízos acumulados se somarão aos prejuízos vindouros nesses próximos meses. Bom, sendo assim, o governo deveria, na verdade, ser realista, né? Qualquer governo sério teria que expor um quadro muito difícil, justamente para apresentar um remédio que pudesse amenizar as dificuldades desse futuro próximo. Como o governo brasileiro e a equipe econômica não tem remédio nenhum, né? No máximo são paliativos que oneram o Estado, não geram empregos, garantem sobrevida às instituições financeiras. O Roberto Campos Neto, inclusive, disse isso textualmente, que a experiência com a pandemia mostra justamente que as instituições financeiras são grandes demais para quebrar e que é preciso salvá-las em primeiro lugar. Bom, eles salvam e não tem contrapartida nenhuma, porque o governo brasileiro não controla a política de crédito dos bancos, não tem como dirigir essa política e faz questão de se eximir dessa tarefa, enquanto isso os bancos, mesmo correndo o risco de ter uma liquidez muito grande, não oferecem crédito a quem precisa de socorro emergencial. Então a quebradeira é generalizada no Brasil e tende a ser maior nos próximos meses. Não há sinal de reversão dessa crise. A população fica nesse fogo cruzado, numa situação muito difícil, porque ele não tem socorro, não recebe socorro do Estado, e ele vê as duas faces da crise. Algumas cidades, por exemplo, que recebem turistas, se elas reabrirem, sem capacidade de atendimento ambulatorial nem para os residentes dessas cidades, se elas reabrirem, a chance de que muita gente morra esperando por atendimento médico é muito grande. Se eles não reabrem, a população não tem onde trabalhar, não tem como conseguir gerar renda suficiente para se manter nesse período. Então, as opiniões são bastante contraditórias, mas elas mostram que a política que foi adotada por uma parte significativa da esquerda e até por uma parte da direita de fique em casa é uma política que não serve, que não elucida essa contradição que existe entre a falta de socorro do Estado, entre as necessidades dos capitalistas que controlam a geração e a manutenção dos empregos, a necessidade da população e o risco sanitário envolvido. O problema é muito mais complexo, mas tem uma parte da esquerda que se orgulha em dizer, criaram até uma expressão assim, que preguiça, né? Quer dizer, eles se orgulham em dizer que eles não querem debater nada. Quer dizer, tem que ser dessa maneira superficial, quer dizer, todo mundo tem que partir do princípio de que certos cânones e dogmas são absolutamente verdadeiros. É um pensamento tipicamente de classe média, né? Pequeno burguês, um pensamento que passa ao largo das necessidades imediatas da população pobre, né? Da classe operária de maneira geral, dos assalariados, não dos assalariados que têm estabilidade no emprego, que são uma minoria, mas dos assalariados que vivem aí a necessidade premente de trabalhar e de ganhar dinheiro todos os dias sem saber o que vai acontecer no dia seguinte. Uma polêmica que surgiu em torno das eleições é sobre quem apoia quem, sempre surge, né? E quem acaba fazendo críticas que atrapalham o percurso eleitoral dos candidatos que são apoiados por uma parcela da esquerda. Acho que a gente tem que entrar nessa seara e fazer um debate honesto a respeito disso. O principal agora é dizer que as eleições elas não têm o potencial grande, ou nem pequeno, nem médio, de reverter o quadro atual de maneira nenhuma. A tendência em geral
levando em conta o ostracismo ao qual está sendo submetida toda a esquerda, a falta de campanha política, epidemia, a reclusão das organizações populares que se recusaram a organizar os trabalhadores nesse período de pandemia, etc., que o resultado eleitoral da esquerda seja um dos piores de todos os tempos, se não o pior. Ele consiga talvez até superar o resultado péssimo das últimas eleições. E ele vai acontecer de duas maneiras. Primeiro, pelas votações baixas mesmo. Segundo, pela escolha de candidatos que são, na verdade, representantes de um acordo amplo com a direita, inclusive em torno das questões relativas à epidemia. No Rio de Janeiro, Marcelo Freixo abdicou da sua candidatura, e o Marcelo Freixo era um candidato com chances de se eleger. O Marcelo Freixo, ele tem relações íntimas aí com os órgãos de repressão do Estado. Ele para quem conhece um pouco do Rio de Janeiro, o perfil do eleitor dele é um eleitor de classe média, um eleitor inclusive que votaria no Bolsonaro, que votaria no Eduardo Paz, que votaria no Sérgio Cabral e votaria também nele. Na verdade, o Marcelo Freixo não é uma expressão de nenhuma luta e evolução da consciência política da população do Rio de Janeiro, muito pelo contrário, né? Ele é uma expressão dos preconceitos mais reacionários da classe operária, das classes médias, etc. Ele se alavancou aí como uma figura representativa da luta contra a corrupção, etc., da luta contra as milícias, num certo sentido. E esse é o projeto político que vem representado neles aqueles que votam no Marcelo Freixo. O Marcelo Freixo abriu mão da sua candidatura e abriu espaço aí para que a direita ganhe com mais facilidade no Rio de Janeiro. É difícil entender esse movimento estratégico da maneira como o próprio Marcelo Freixo tenta apresentar, como uma tentativa de unificação da esquerda. A verdade é que a esquerda só podia se unir em torno da candidatura dele nesse momento no Rio de Janeiro. E, quer dizer, a esquerda, pelo menos, aquela com expressão parlamentar, etc., com deputados e vereadores. A esquerda revolucionária certamente não o apoiaria. Nós certamente não o apoiaríamos. Mas isso é importante falar sobre isso porque é uma demonstração de que a política do Marcelo Freixo, a política dos partidos que defendem aí como política, como se diz, a entrada aí da esquerda dentro do regime capitalista, a preservação da estrutura desse regime, a modificação de algumas, como eles consideram, aberrações e exageros na desigualdade de renda, etc., que essa esquerda, na verdade, está entrando numa aliança com a direita que vai muito além disso. É uma aliança profunda e umbilical. Em São Paulo, o Guilherme Boulos é um candidato direto da Frente Ampla. É um candidato da aliança com o PSDB. Quer dizer, o Guilherme Boulos ele participou aí de um ato virtual dessa frente aí organizada pela Rede Globo de televisão, com Fernando Henrique Cardoso. Michel Temer foi convidado, mas decidiu não participar, ou alguém o aconselhou a não participar, até porque o Michel Temer seria uma desmoralização para essa frente, mas o fato é que é o mesmo bloco político. Uma frente com Rodrigo Maia, do Democratas, do partido herdeiro aí da Arena, da ditadura, né? Uma aliança com gente da Rede Globo, de televisão, com pessoas que propuseram o impeachment da Dilma, que defenderam sempre a prisão do Lula, que defendem a política econômica do governo Bolsonaro, que são contra a deposição do Bolsonaro, como o Bruno Araújo, presidente do PSDB, etc, etc, etc.
E nesse debate eu li algumas coisas que me surpreenderam, né? Eu vi uma comparação. Tem um grupo que age na Universidade de São Paulo, com o qual eu tenho um certo contato, porque eu sou funcionário da Universidade de São Paulo, que é o Transição Socialista. Eles dizem que agora é um ponto de inflexão, o pessoal, os militantes revolucionários do PSOL, se há que há algum, porque o apelo do PSOL é justamente tentar eleger algumas pessoas que deem uma cara mais humana ao regime. O pessoal no movimento estudantil ele é contra as greves. Em geral, nos sindicatos ele também é contra as greves. Ele é um partido da ordem, né? Mas, segundo a transição socialista, havia revolucionários dentro do PSOL. E esses revolucionários têm que romper definitivamente com o partido. Aí eles fazem referência que eu achei realmente curiosa. Que na época do Plínio de Arruda Sampaio, ainda era tolerável acreditar que houvesse possibilidade para que uma ala esquerda radical ganhasse a direção do partido. Como é possível isso? Quer dizer, Plínio de Arruda Sampaio apoiou José Serra contra o Fernando Haddad na eleição para a prefeitura de São Paulo. Quer dizer, apoiou. Quer dizer, ele disse que tinha simpatia pelo José Serra e só não declarou um apoio mais explícito, embora esse seja absolutamente explícito, porque isso feriria a decisão do próprio partido. O Plínio de Arruda de Sampaio não é referencial nenhuma de luta revolucionária de coisa nenhuma. Ele é um reacionário, em certo sentido, né, da democracia cristã, um, um político quase profissional aí na época do, do governador Carvalho Pinto, né? Ele, quer dizer, agora se apresenta também a Luísa Erundina como se ela fosse uma grande revolucionária. Quer dizer, o pessoal que seria o partido que viria resgatar os laços do PT para uma parcela aí do eleitorado de esquerda com os movimentos populares, ele não consegue nem disfarçar que ele é um partido super direitista. A Luísa Erundina saiu do PT não porque ela fosse militar no PSTU, não era isso. Não é porque ela tinha aderido às teses marxistas. Luísa Erundina saiu do PT porque ela queria compor o secretariado do governo Itamar Franco, pô. Bom, daí não deixa margem para dúvida nenhuma. E o Guilherme Boulos fala numa entrevista, em resposta ao Alex Solnit, que é um jornalista da TV 247, que o PSB em São Paulo é um partido reacionário e tudo, que não se pode fazer uma frente ampla com o Márcio França. Bom, o Márcio França está no bloco do movimento democrático, entre aspas, que o Boulos apoia, e a Luísa Erundina era do PSB até bem pouco tempo atrás. Quer dizer, ela era do partido do Márcio França. Quer dizer, quando o PSB estava coligado com o PSDB e dirigia a cidade de São Paulo, Luiz Erundina era do PSB e nunca falou nada a respeito disso. Como é possível apresentar? Quer dizer, isso é confundir completamente a cabeça de todo mundo. Porque muita gente não conhece exatamente o histórico, não se dedica a pesquisar o passado de cada partido, de cada organização, e é levado à confusão por causa disso. Uma conhecida minha, hoje mesmo, escreveu que a Samia, não quero nem citar o nome, uma deputada qualquer, né? Ela está concorrendo a vários prêmios, será medalhas do Congresso em Foco, como parlamentar, mas dedicada à educação, à saúde, não sei o que ela. Bom, então a gente tem que se questionar, porque todas essas condecorações, merecidas ou não, de atuação parlamentar impecável, elas na verdade não mudaram o fato de que a situação política só tem piorado e que essa deputada e outros tantos deputados não conseguiram mobilizar a população para absolutamente nada, para lutar pelos seus direitos, para garantir, por exemplo, que o governo Bolsonaro não praticasse esse genocídio que vem praticando. Quer dizer, então talvez se deva questionar algo muito maior, quer dizer, será que não se está superestimando a importância desses parlamentares?
Será que... Quer dizer, bom, no caso dessa deputada em particular é ainda mais contraditório, porque a única campanha realmente significativa para o momento era justamente a campanha contra a Operação Lava Jato, contra o crescimento da direita que se deu em torno da Operação Lava Jato, etc. Essa deputada ela era a favor da Operação Lava Jato, quer dizer, ela desempenhou um papel contraproducente ao extremo. Ela, na verdade, contribuiu para o ascenso da direita, quisesse ela ou não isso. Então não faz o menor sentido apresentar essa deputada, uma deputada qualquer, porque apresentou grandes projetos de lei, sei lá, nem apresentou, mas vamos supor que tenha apresentado, como uma possibilidade viável de transformação da realidade a favor dos trabalhadores. Não faz sentido nenhum. Não. A gente não pode fugir do debate, é preciso tentar entender o que se quer dizer com isso, mesmo que nos pareça muito exótico, muito extravagante, e tentar apresentar uma posição que seja mais próxima da realidade que a gente vive todos os dias. Porque a nossa realidade não é essa. A realidade do trabalhador em geral é de que no horizonte haja aí mais anos pela frente antes da aposentadoria, uma pressão ainda maior do patronato para que o trabalhador aceite as condições mais humilhantes de trabalho, a redução do salário gradativo, etc. Como em meio a tudo isso se pode aventar como um sopro de esperança que um parlamentar apresentou um conjunto de ou votou um conjunto de leis ou votou favoravelmente aos trabalhadores, se a luta pela garantia desses direitos foi derrotada de maneira avassaladora. E é isso que importa. Quer dizer, não estamos responsabilizando um deputado em particular, nem estamos dizendo para as pessoas que abdiquem da, da campanha política durante as eleições. Não, tem que usar as eleições para fazer campanha política. O problema é que não se está fazendo praticamente campanha política nenhuma, é só demagogia. Cadê a campanha pelo Fora Bolsonaro? Cadê a participação desses parlamentares na luta política das categorias que deflagraram greve? Cadê a organização em torno dos mandatos desses parlamentares de atos públicos, de grandes atos? Não, na verdade, os deputados todos do PSOL, acho que se há alguma exceção, é uma raríssima, foram contra as mobilizações de rua. São contra as mobilizações de rua, quer dizer, o trabalhador já está trabalhando em péssimas condições, já está numa situação de desespero e a política é vamos nos resguardar nas nossas casas e esperar que a epidemia, que haja uma cura para a epidemia ou que os efeitos mais graves dela passem. Bom, isso daí não serve à maioria das pessoas. Bom, o problema eleitoral em todos esses países, ele reflete uma situação geral que tem que estar no centro das nossas atenções. A política tem sido aí o meio pelo qual a burguesia tem imposto uma série de reformulações daquelas que foram com várias nuances as tendências gerais no mundo de regulação do trabalho, e os trabalhadores estão completamente desorganizados para enfrentar essa reformulação. Na verdade, em certo sentido, eles estão resignados a aceitar que haja um novo patamar e que nesse novo patamar os trabalhadores são absolutamente dispensáveis
e se subordinam a condições piores de trabalho para preservar os seus empregos. Essa é a situação central. Os trabalhadores têm que encontrar um meio, uma alternativa, através da qual eles possam se insurgir contra isso e readaptar de maneira benéfica para eles as relações de trabalho, as relações de produção no interior das inovações tecnológicas, de demanda, de alocação de recursos que se apresentam. E essa é a questão central. Se a gente simplesmente tentar reproduzir aqui os rituais, as formas consagradas de submissão dos trabalhadores aos interesses da classe dominante, certamente os trabalhadores serão esmagados e explorados da maneira mais impiedosa possível. Justamente o que se deve dizer nesse momento é que os trabalhadores precisam voltar a se organizar politicamente para definir uma estratégia com base na compreensão do significado político dos grandes acontecimentos, para tentar reverter aquilo que não é um desfecho inevitável e evitar que se possa, em nome inclusive da democracia, apresentar como solução para os principais problemas do momento um regime que exclui o povo da participação política efetiva, da tomada de decisão sobre o que há de mais importante em relação à sua própria vida. Apenas retomando um tema também relacionado às eleições, na Inglaterra, o novo líder do Partido Trabalhista, o Keir Starmer, ele aparece fazendo retratações, fazendo aquilo que muitos queriam que o PT tivesse feito aqui no Brasil, em relação a declarações que o antigo líder do partido, Jeremy Corbyn, um representante da ala esquerda do partido, havia feito sobre o Estado de Israel, etc. Na verdade, essa demagogia toda, ela é um meio pelo qual o Partido Trabalhista está sendo redirecionado, realinhado com a política burguesa que ele vinha adotando antes do Jeremy Corbyn com Tony Blair, etc. Quer dizer, é mais um exemplo de partido que está sendo incorporado aí a essa aliança grande com a burguesia em defesa do que eles chamam, né, de como se diz, defesa da diversidade, na verdade é uma demagogia muito grande, porque o Estado de Israel é um Estado que submete os palestinos a mais gritante perda de direitos que se poderia imaginar, né? Os pescadores palestinos são impedidos de ter acesso ao mar, o seu meio de vida, são confinados onde os israelenses acham que eles podem ser confinados, não exercem plenamente seus direitos democráticos de maneira nenhuma, nem plenamente, nem remotamente, né? É um povo muito oprimido. E os israelenses são um enclave dos Estados Unidos no Oriente Médio, uma base aérea, uma base militar dos Estados Unidos, que serve para pressionar todos os países produtores de petróleo da região e impor os interesses norte-americanos. Então, quer dizer, o que o Keir Starmer, apoiado aí pelo setor direito do Partido Trabalhista, está fazendo é realinhar o partido com as posições imperialistas da Inglaterra, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, né? Bom, já falei bastante. Na verdade, haveria muito mais sobre o que falar, né? A questão da frente ampla é uma questão ainda a ser muito discutida e será discutida, certamente, já tem sido discutida em muitos meios. E é sempre preciso dizer que
a tarefa do momento, a tarefa essencial dos trabalhadores, não só agora, mas em todo o processo político de aprendizado do significado real dos grandes acontecimentos, é organizar os trabalhadores em torno da luta pelas suas reivindicações. É preciso estabelecer aí uma lista de prioridades, uma hierarquia de prioridades e garantir que os trabalhadores sejam capazes de entender plenamente quais são as tarefas mais urgentes em cada momento. Neste momento, a tarefa mais urgente é organizar os trabalhadores para lutar contra o governo Bolsonaro e estabelecer aí o meio onde esses trabalhadores possam, em contato uns com os outros, pensar num programa que seja efetivo, que vá muito além das demagogias eleitorais. E dizer que os candidatos que têm sido apresentados aí são candidatos que têm como principal incumbência garantir que tudo siga exatamente como tem seguido, que o golpe de Estado praticado pela direita siga em andamento, garantir que o funcionamento regular das instituições continue, etc, etc. E que esse caminho é o caminho da derrota certa para os trabalhadores. Bom, muito obrigado.